Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento das condições de São Francisco. Inicialmente, vamos tentar verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando remotamente a sala. Começando por ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom. Rafael Barros. Bom dia. Ok, obrigado. Semadem. Bom dia, aqui no Semadem São José dos Campos, estou eu, Karine Leal, da Hidrologia, e o Marcelo Celucci, da Meteorologia. Ok, obrigado. Temos Semig. Bom dia, Jeane. Ok, obrigado. Chesse. Bom dia a todos, aqui estamos Sonali, Daniela e Tiago. Ok, obrigado. Eu não recebi a apresentação de vocês. Vocês vão fazer alguma apresentação? Bom dia, Joaquim, aqui é Tiago. Eu encaminhei para antônio.lima@ana e aquele corsh, corsh@ana.gov.br. Só, é porque eu acho que não saiu da sua caixa de mensagem, porque deve estar grande. Dá uma olhada de novo que nós não recebemos, tá? Então só... você encaminharei. Tá, vê de novo. Sedub, Sergipe. Bom dia, Pedro Lessa. Obrigado. Codevassi. Bom dia, Joaquim. Está ouvindo? E nós recebemos suas apresentações, viu? Tá. Obrigado. O pessoal aqui vai se apresentar aqui. Então, aqui. Meu nome é Edson, eu sou da Codevassi, trabalho em Três Marias. Sou biólogo e já estou trabalhando nessa área aí de limnologia há muitos anos lá no Reservatório de Três Marias e na Estação de Piscicultura. Bom dia, meu nome é Márcio Vinícius, sou engenheiro químico da Codevassi. Atualmente trabalho lá no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, em Porto Real do Colégio, Alagoas. Essas são as pessoas que vão fazer a apresentação. Daiana, da área de revitalização. Hermano, da unidade de recursos pesqueiros. Pedro, da unidade de recursos pesqueiros. Tadeu, unidade de recursos pesqueiros. Valdemir, gerência do meio ambiente. Obrigado. Ok. Tem também a terceira superintendência da Codevassi e a quarta, se puderem se apresentar. Tá na tela, tá? Tem o CCE. Oi, Joaquim, bom dia. Aqui Tainá, da CCE, gerência de preços. Ok, obrigado. Os projetos de irrigação, tem o Nilo Coelho. Bom dia, está falando por Humberto, gerente de operação e manutenção. E o Jaíba. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. O segundo distrito naval. E tem o Jaíba etapa 1 também. Etapa 1. Bom dia, Joaquim. Marcos, aqui, distrito etapa 1. Ok. E tem o comitê de bacia. Bom. Delane, ok, obrigado. Está ouvindo? Então, estamos vendo, Delane. Vamos ver então as pessoas daqui. Começando aí com infraestrutura, Ministério da Infraestrutura. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Energia Elétrica. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Mariana Anel. Vinícius Román, Ana. Ok. Então, nós tínhamos combinado que nossa reunião teria 3 partes, né? A primeira parte é o que nós fazemos sempre, uma avaliação das condições climáticas
passadas e uma certa previsão futura por parte do CEMADEM, uma parte da avaliação das condições de operação do sistema, por parte do ONS, e teríamos, fechando essa parte, então, uma discussão sobre ela. Numa sequência, nós teremos duas apresentações, uma por parte da Codevasf e uma por parte da Chess, falando sobre aspectos relacionados ao acompanhamento que eles fazem da questão ambiental e qualidade de água. E teríamos a parte 3 da reunião, que é assuntos de natureza geral de interesse de todos. Então, vamos começar pela apresentação do CEMADEM. Então, vamos colocar em tela a apresentação do CEMADEM para comentários. Obrigado, Joaquim. Então, podemos ir na primeira figura, que é a chuva observada dos últimos 15 dias. Nós escolhemos colocar os últimos 15, os últimos 30. Bom, que dá para ver que praticamente não choveu nem na bacia do São Francisco, a chuva foi mais litorânea, choveu alguma coisa na parte mais baixa da bacia nos últimos 15 dias. No gráfico da direita, que mostra as anomalias, ou seja, como essa chuva se compara com a MLT, dá para ver que, inclusive na parte baixa do São Francisco, essa chuva corresponde a um pouco abaixo, né, dos valores normais, ligeiramente abaixo dos valores normais. A próxima figura é semelhante, mas para um período maior, são os últimos 30 dias. A mesma situação, né? Praticamente não chove nesta época nos trechos de Três Marias, de Sobradinho, só chove na parte mais baixa. Neste caso, se nós considerarmos os últimos 30 dias, a chuva está até um pouco acima da média, mas ressalto que só naquele trecho mais baixo do rio é que chove nesta época. A próxima figura faz um balanço dos últimos meses. Essa figura vamos mostrando toda a reunião. Aqui a novidade seria o último retângulo azul, né, do mês de julho, que foi o que nós discutimos na reunião passada, era início de julho. Então o julho acabou fechando quase dentro da normalidade, lembrando que a normalidade nessa época é muito baixa, né, a MLT é muito baixa. E agora para agosto a MLT é apenas 14 milímetros, praticamente não houve precipitação. Então é isso. Basicamente, nesta época sabemos que não chove. Na próxima figura que temos a situação meteorológica, nós tivemos a passagem de uma frente fria bastante intensa em termos de diminuição da temperatura no sul, no sudeste, até na Amazônia. E essa frente provocou algumas precipitações bem litorâneas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. E basicamente a nebulosidade que restou dessa frente fria é aquela que nós vemos sobre o centro-sul de Minas Gerais, um pouco sobre Goiás, Brasília, mas já, digamos, a possibilidade de provocar chuvas é bem menor para os próximos dias. Pode até ter algumas pancadas, mas seriam pancadas pontuais, e pancada mesmo, né? Pode até ter com chuva forte, mas muito, muito localizadas. Então isso não representa um valor alto para a bacia, e provavelmente essas pancadas ocorram mais, inclusive fora da bacia do São Francisco, um pouco mais para o sul, aqui entre São Paulo e o extremo sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Bom, então com isso, né, a previsão para os próximos dias, que está na próxima figura, não mostra grandes acumulados. Basicamente, como ocorre nesta época, chove no sul e no leste do nordeste, mas muito pouco na bacia do São Francisco. Na próxima figura vemos o que essa chuva representa em termos de anomalias, ou seja, se essa chuva está acima ou abaixo da média. Então, em alguma porção aí do Espírito Santo ou da região sul pode até chover acima da média, mas dentro da bacia do São Francisco, nessa escassíssima chuva, não representa uma anomalia, porque vimos, né, a MLT, de fato, nesta época é muito baixa. Então, na próxima figura temos o detalhe do que está previsto pelo modelo GFS americano. Essa previsão, inclusive, tem uma correção de viés, de erro sistemático, mas neste caso também não faz muita diferença, porque estamos falando de volumes muito baixos. Então, dá para ver que a chuva litorânea, né, cai basicamente fora da bacia do São Francisco, talvez com exceção aí da parte mais baixa, na foz do rio. Então, para os próximos 10 dias, o modelo está indicando apenas 3 milímetros,
Na verdade, há 3 linhas aí superpostas que estão praticamente uma em cima da outra. Uma linha preta, que é a previsão da média do conjunto de previsões, né, que é aquele valor 3. Tem uma linha por baixo, praticamente em cima, que seria a correção da previsão, a correção dos erros sistemáticos. Baixa um pouquinho esse valor, mas está praticamente em cima, e também é o valor climatológico, a média, né? A média histórica, que está praticamente em cima. Então, esse valor de 3, basicamente, está dentro da média esperada para esta época. Na próxima figura, que é igual, é para o trecho de Sobradinho, menos ainda o trecho central, é a parte que normalmente menos chove nesta época do ano. E a próxima figura é para o trecho de Três Marias, que tem um volume ligeiramente superior ao que mostra para Sobradinho. Estamos falando da próxima figura de Três Marias. Isso. Então, tem alguma possibilidade de pancada, como falamos, no extremo sul da bacia, aí perto da fronteira, divisa entre São Paulo e Minas, mas mesmo assim, ocorrendo essas chuvas, né, não representam volumes importantes, porque seriam muito localizadas. Então, o modelo está indicando aí na faixa de 4 milímetros. O valor até está um pouquinho em cima da climatologia, né, da média histórica, mas sempre falando em termos de precipitação muito baixa. E a próxima figura, que é a última da parte meteorológica, mostra a situação prevista para a próxima semana, ou seja, entre o dia 13 e o dia 19 de agosto, e a situação é muito parecida, né? Previsão de chuva na região sul, onde as frentes frias basicamente passam com certa frequência, no leste do nordeste, que é onde chove nesta época do ano, e nada, praticamente nada, na região do São Francisco. Então, bom, em resumo, né, nós estamos na época mais seca e as chuvas estão respondendo a essa época, não tem realmente previsão de chuvas expressivas. Então, vou deixar com a Karine a parte hidrológica. Obrigado. Bom, pessoal, então focando somente na bacia de Três Marias, na figura superior nós temos o acompanhamento mensal da precipitação, em que as barras azuis representam a chuva que de fato foi observada e as barras em cinza representam a média climatológica. Então, ali no quadro ao lado, nós temos uma descrição, né, um resumo de todos os períodos chuvosos, né, que aconteceu nos últimos anos, desde 2013 até o recente. Agora, no mês de julho, né, não foi observada precipitação na bacia de Três Marias, e para os 4 primeiros dias de agosto foi observados apenas 2 milímetros. Lembrando que, como o Ancelucci já falou para vocês, né, nessa época espera-se pouca chuva para essa região. A tradução em vazão, né, dessas chuvas está apresentada no gráfico inferior, né, em que a linha preta representa a MLT de vazão, média mensal. Eu acho que nós perdemos a imagem. Só um minuto. Pronto. Certo. E a linha roxa, então, ela representa o que aconteceu de janeiro a agosto de 2019. No quadro ao lado, novamente, nós temos um resumo, né, para o período chuvoso, que nós podemos observar que também, né, assim como a chuva, foi observadas vazões abaixo do esperado, né, abaixo da média, nos últimos anos. Para o mês de julho, nós fechamos com 163 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 34% abaixo da média. E para o mês de agosto, nós só temos um único valor, né, que são dados consistidos pelo ONS, que é de 151 metros cúbicos por segundo. Lembrando que a MLT para esse mês é de 196 metros cúbicos por segundo. No próximo slide... All participants are now muted. Uma maior confiabilidade, né, embora eles estejam com precipitações bem baixas, né? Alguns pequenos milímetros de precipitações. Na figura inferior, nós temos a linha preta representando o que aconteceu de vazão nos últimos dias. A linha cinza representa
simulação de vazão com dados de chuva observados no fim de semana, e desse ponto em diante traça uma linha vermelha, que representa a média dos membros de previsão de vazão, né, para esses próximos 10 dias. Então, a tendência é de que o valor de vazão vá caindo gradativamente, né, pouco, mas gradativamente nesses próximos dias, e uma média de 131 metros cúbicos por segundo para esses próximos 10 dias, período de 5 a 14 de agosto. No próximo slide, por favor, nós temos os cenários de vazão para os próximos meses. Nesse gráfico, nós temos a linha roxa representando o que aconteceu de vazão de janeiro a julho deste ano, e deste ponto em diante partem-se várias linhas pontilhadas coloridas. Essas linhas, elas representam os cenários de vazão que foi traçado em função de cenários de precipitação, sendo eles precipitações na média climatológica para o período de agosto a dezembro, 25% acima dessa média climatológica, 25% abaixo da média climatológica, e um cenário de vazões com precipitações críticas, que foi o período agosto a dezembro que menos choveu do nosso histórico. Aqui, lembrando que o nosso histórico, nós estamos falando de 1983 até 2018. Então, a série, né, crítica desse nosso período, então, seria o de 2012. De acordo com as simulações do nosso modelo hidrológico, caso nós tivéssemos precipitações na média climatológica, o nosso modelo hidrológico indica vazões na ordem de 322 metros cúbicos por segundo, lembrando para esse período de agosto a dezembro. Isso representa algo em torno de 75% da MLT. No cenário de precipitações críticas, que seria de agosto a dezembro de 2012, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 180 metros cúbicos por segundo, que resultaria algo em torno de 42% da MLT para esse próximo período. Nesses cenários que foram traçados, a gente não vê um forte indício de quebra dos recordes mínimos históricos para esses próximos meses, né? Embora, lembrando, né, precipitação na média climatológica nos indica vazões abaixo da média de MLT, né, abaixo da média climatológica para esse próximo período. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. O cenário, na verdade, nós estamos com um problema, eu acho que é o INEMA que derrubou a gente todinho da tela, mas todos estão conectados, tá? Então é só questão de ajuste no vídeo, tá? Que botou bom, mas vamos continuar. Vamos fazer a apresentação agora do ONS. Bom dia a todos novamente. Vou apresentar as informações das condições de operação dos reservatórios do São Francisco. Pode passar para o slide 3, por favor. Aí é só um breve resumo do histórico mais recente, do que vem acontecendo tanto em Três Marias quanto em Sobradinho. E aí a destacar tem a coluna da esquerda, marcando o período úmido de dezembro a abril. O último que tivemos, Três Marias, ficou em 54% da média. A Incremental Sobradinho, 45% da média, e Sobradinho total em 49% da média. E aí já nesse nosso período de estiagem, desde maio até agora, os primeiros dias de agosto, Três Marias está com 71% da média, é o 20º pior desse período. A Incremental Sobradinho com 50% da média, que é o 5º pior já registrado. Sobradinho total com 55% da média, que é o 7º pior já registrado. Próximo, por favor. E para as nossas simulações, que vamos apresentar mais à frente, a gente faz uma breve descrição dos cenários que são utilizados. Para Três Marias, utilizamos o modelo SMAP ONS, que é o modelo chuva-vazão, que utiliza chuva como dado de entrada,
e obtemos as vazões como dado de saída. A primeira semana o modelo é alimentado com a previsão de chuva dos modelos ETO e GFS, e a partir da segunda semana nós alimentamos o modelo com a chuva histórica. Então desmembramos em 3 cenários, como já vem sendo praticado há bastante tempo aqui nessa sala. O cenário mais crítico, o primeiro cenário com a média de todos os anos, 2006 a 2018, o segundo cenário com a média de 5 anos, 2013 a 2017, e o terceiro cenário, que é o cenário mais crítico, utiliza a chuva de 2007, que é a chuva mais crítica do histórico. Próximo, por favor. Esse é o hidrograma, que mostra graficamente esses cenários, que são considerados na simulação. A gente vê que a linha roxa é o que vem sendo observado em Três Marias, desde janeiro desse ano, e em agosto a gente já tem a junção ali com as 3 curvas, que são os 3 cenários. A linha vermelha representa o pior cenário, e ela basicamente captura um atraso do período úmido. As outras 2 linhas, as linhas amarelas e verde, representam os outros 2 cenários, que são a média de 5 anos e a média de todos os anos. E nessa época elas andam bastante próximas, sinalizando aí que esses 5 anos considerados no cenário são anos aproximadamente perto da média, no caso de Três Marias. E aí a tabela no canto superior direito mostra os valores médios. Essa tabela mostra os valores médios desde agosto até o final de novembro, evidenciando aí que o pior cenário a gente estaria com uma média de 112 metros cúbicos por segundo, seria 35% da MLT, a média de 5 anos ligeiramente acima, 194 metros cúbicos por segundo, 60% da MLT, e a média de todos os anos, 139 metros cúbicos por segundo, seria 58% da MLT. Próximo, por favor. Já passando para o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, então a montante de Sobradinho, a gente vê que todos os postos estão aí em plena recessão, indicando aí a nossa fase de estiagem, que vai até o final de outubro. Próximo, por favor. E aí, assim como para Três Marias, tem um cenário de simulação para Sobradinho, que também utiliza modelos macro-NS acoplado a um modelo de propagação CPINS. E aí a primeira e a segunda semana nós utilizamos informações de chuva para alimentar os modelos, e aí depois até o final do período simulado também consideramos o histórico de chuvas desmembrado em 3 cenários para poder fazer as simulações até o final de novembro. E aí, assim, a exemplo do que é feito para Três Marias, os 3 cenários, temos primeiro a média de todos os anos, o segundo cenário a média de 5 anos, e o terceiro cenário, que é o cenário mais crítico, também para Sobradinho, utiliza a chuva de 2007, que é a chuva mais crítica do histórico. Próximo, por favor. E também o hidrograma para Sobradinho. De novo, desde janeiro até os dias de hoje, a linha roxa representa o que foi observado em termos de vazões naturais. Imediatamente é acoplado a propagação do modelo CPINS, então é utilizado o histórico de chuvas para poder desmembrar nos 3 cenários. E aí essa recessão marcante, independentemente do cenário que seja considerado, como não há chuva, não há um descolamento de um cenário para o outro, e esse descolamento começa a acontecer a partir de outubro. Mais uma vez, o pior cenário, que é a linha vermelha, ela captura uma situação em que o período úmido se atrasa. A linha amarela é a média de 5 anos, e a linha verde é a média de todos os anos, já com tanto a linha amarela quanto a linha verde, já com uma ascensão das vazões à medida que o período úmido vai entrando no caso de Sobradinho. E aí a tabela do lado direito, em cima, mostra que no caso de Sobradinho ainda estamos prevendo vazões, embora não sejam tão ruins quanto as piores do histórico, são vazões consideravelmente abaixo da média, de forma que o pior cenário, a média de 329 metros cúbicos por segundo, seria 36% da MLT, o terceiro pior já registrado no histórico, caso isso venha a acontecer. A média de 5 anos seria o 4º pior do histórico, com uma média de 416 metros cúbicos por segundo,
representando 45% da MLT. Na média de todos os anos também seria o quarto pior do histórico, média de 455 metros cúbicos por segundo, representando 49% da MLT. Próximo, por favor. Próximo. E aí, para complementar as informações necessárias para as simulações, nós apresentamos aí as premissas das defluências, depois das decisões que foram tomadas ao longo do ano corrente, né, ali, especialmente em fevereiro e março, que foram os principais instantes de decisão. Nós chegamos ao acordo aqui que para Três Marias praticaríamos esse valor de 450 metros cúbicos por segundo até o final do ano, e esse valor ele é definido primeiro pensando no atendimento ao projeto Jaíba e, eventualmente, ele foi sendo elevado até chegar nesse valor de 450 para atender as necessidades da navegação numa articulação que foi feita entre a CEMIG e a Marinha. No caso de Sobradinho, como os níveis de armazenamento ainda estão relativamente baixos, de forma que a gente ainda não ultrapassou as curvas de segurança que foram definidas em resolução, a defluência de Sobradinho fica limitada ao mínimo necessário para atender os usos consultivos e a evaporação da água no trecho até Xingó, e Xingó fica limitada a defluência média de 800 metros por segundo, até que a gente possa começar a ultrapassar essas curvas de segurança. Próximo, por favor. E aí já é o resultado da simulação para Três Marias. A gente vê que os três cenários eles correm juntos, até que a partir de outubro, novembro, eles começam a se descolar com a entrada do período úmido. E o resultado final é que para Três Marias, praticando esses 450 metros por segundo até o final de novembro, na média de 5 anos, terminaríamos com 54,9%, na média de todos os anos com 54,5% e, no pior cenário, com atraso de período úmido com 49,4% de armazenamento e todos os níveis de armazenamento andando acima da curva de segurança de 500 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Esses são os resultados para a simulação de Sobradinho. A gente vê que hoje estão partindo de um nível ligeiramente abaixo da curva de segurança de 800, que é essa linha tracejada preta, e aí já em setembro uma sinalização de que começaríamos a cruzar essa curva de 800. Com esse valor de 40,3% de armazenamento, e aí de novo, exemplo de Três Marias, por conta da estiagem, os três cenários correm juntos até outubro, novembro, quando eles começam a se descolar de acordo com o período úmido que está sendo considerado. Terminando, eventualmente, novembro, iniciando dezembro, na média de todos os anos, com 33,4% de armazenamento, na média de 5 anos, 32% de armazenamento e, no pior caso, com atraso do período úmido, com 29% de armazenamento, sempre mantendo essas defluências em Xingó em 800 metros por segundo e Sobradinho elevando o necessário para atender as necessidades tanto de evaporação quanto de uso consultivo. Próximo, por favor. E aí o último gráfico, só para ilustração, que é a trajetória de armazenamento do reservatório equivalente de São Francisco, que considera proporcionalmente os armazenamentos de Três Marias, Sobradinho e Taparica, e tem um comportamento muito parecido com as trajetórias de Sobradinho, vem caminhando com percentuais juntos durante a estiagem, começa a se descolar com a entrada do período 1, eventualmente terminando na média de todos os anos com 40% de armazenamento, na média de 5 anos com 39% de armazenamento e, no pior cenário, com 36% de armazenamento. Bom, essas são as informações que temos para trazer hoje e estão agora à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Obrigado. Ok, obrigado pela apresentação. Nós vimos o seguinte, de uma maneira geral, as condições de chuva estão acontecendo segundo a tendência natural, quer dizer, entramos na parte seca do ano, previsões de chuva muito baixas e então estamos na fase de recessão do reservatório. Com base nesses estudos, o ONS está projetando
que a partir mais ou menos de setembro para outubro, nós cruzamos as linhas de liberação de água acima de 800 metros cúbicos segundo. O que significa isso? Significa que é possível, numa discussão mais ampla depois, lá para setembro, outubro, ter discussão sobre liberações acima de 800 metros cúbicos segundo, conforme as regras, né? Bom, eu vou perguntar a CEMIG, tem alguma consideração adicional que gostaria de nesse momento, acrescentar? Não, Joaquim, sem consideração. Ok. Chefe, alguma consideração adicional nesse momento ou algum relato que gostaria de comentar? Não, Joaquim, no momento, nenhuma consideração adicional e nenhum relato. Ok, só para ficar registrado, eu não recebi ainda a apresentação. Talvez você tenha que mandar para o meu e-mail ou alguma coisa que está acontecendo. Porque... Joaquim, eu mandei novamente, dessa vez com cópia para você também. Agora eu vou mandar do meu pessoal, que pode ser alguma coisa em relação à compatibilidade do e-mail de vocês. Ok? Vou mandar do meu pessoal. Ok, obrigado. Igan, alguma consideração inicial sobre essa parte meteorológica e da parte de operação dos sistemas hídricos? Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas já dei uma atualizada aqui nas apresentações, sem nenhuma consideração. Ok, obrigado. CEDURB, CEGIP, alguma consideração nessa parte da reunião sobre as condições meteorológicas e a parte de operação dos reservatórios? Não, Joaquim, nenhuma consideração. Ok. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte que está muito... Se vocês olharem, as simulações apresentadas pelo ONS está quase que na casa decimal da última apresentação, quer dizer, estão muito parecidas, não houve nenhuma mudança significativa. Alguém mais gostaria de comentar essa parte da reunião? Não. Bom, então, vamos então para a segunda parte da reunião que eu tinha combinado com vocês. Eram apresentações de duas instituições, uma a Codevasf e outra a Chess. Então, eu vou botar em tela a apresentação da Codevasf, que na verdade eu vou colocar para a Tadeu, se ele quer fazer a introdução. Ele tem duas apresentações. Então, Tadeu, você tem alguma introdução aí das apresentações? Só um minutinho, a Tadeu está chegando aqui. Ele deu uma saída para atender uma ligação. Tá pedindo para você dar uma introdução, a Tadeu. Chamou pessoalmente. Obrigado. Joaquim, pessoal, bom dia. A Codevasf, ela já há um certo tempo, a gente tinha interesse que isso acontecesse, e acatando essa oportunidade que está sendo dada, a Codevasf trouxe aqui o pessoal das duas estações de centro de biologia da empresa, que eles são excelência. Um lá em Tiúba, no estado de Alagoas, que o responsável lá é o Vinícius, mas tá aqui, e o de Três Marias, que acho que dispensa comentário, que é mais conhecido. Sem perda de tempo, eu vou passar a palavra aqui para Três Marias, né? Sim. Bom, mais uma vez, bom dia a todos aí. Nós vamos, como o tempo nosso é curto, vamos tentar ser o mais breve possível aí para falar. Nós vamos falar sobre os estudos limnológicos que ocorreram no reservatório de Três Marias em apoio com a Codevasf. Tá? Então pode passar aí para o segundo slide, por favor. Aí nós temos a barragem Três Marias, né? E a região do Alto São Francisco. Então, a barragem Três Marias foi construída de 57 a 60, né, com vários objetivos: regularização do Rio São Francisco, controle de cheias, irrigação, aumento da potência de Paulo Afonso, né, aumento do tirante para a navegabilidade de Pirapora a Sobradinho, né, e produção de energia elétrica. No Alto do São Francisco, nós temos vários fatores antrópicos que não só afetam a qualidade da água, mas também afetam a etiofauna. Então, no alto aí nós temos mineração, as barragens de Cajuru, Gafanhoto, que estão localizadas aí no Rio Pará, Três Marias e Retiro Baixo, né? Essa é mais nova, foi fechada em 2010. E
está localizado no Rio Paraopeba. Dejetos domésticos industriais, desmatamento, retirada de mata ciliar, irrigação, né? Destruição da água marginais, pesca predatória, introdução de peixes exóticos e cultivo de peixes em tanque-rede. Nós temos um dos fatores aí que não foi incluído, que foi a mudança de curso do rio Piuí, né? Na época de construção de Furnas, a cidade de Capitólio, para não ser inundada, houve a transposição do rio Piuí, né, para o rio São Francisco. Então, teve introdução de um rio que pertencia à bacia do Paraná para a bacia do São Francisco. Pode passar para o próximo, por favor. Aí uma foto aérea, né, bem antiga, histórica aí do reservatório Três Marias. É o mais antigo dos grandes reservatórios do Brasil, né? Foi formado em 61, tem 105 mil hectares de abrangência, né? As informações afirmam que o reservatório tem 21 bilhões de metros cúbicos, mas outras informações dizem que pela sedimentação que ocorreu ao longo dos anos aí, hoje ele tem 17 bilhões de metros cúbicos. É um reservatório com o aspecto bastante dendrítico, né? E o volume útil atual, esse aí, foi no dia 29. Na verdade, hoje o volume está no dia 1º de 73,7%. Tá? Ele chegou a 83,3% no dia 25 de maio. Foi o volume máximo atingido, então, esse ano, 2019. Desde 2013 que o reservatório não tinha um nível acima de 40%. Então passou por um período de estiagem aí muito grande, né? Desde 2013 até agora 2018, 19. Tá? Pode passar. Aí mostrando, né, algumas ocupações marginais do reservatório, né? E aí em cima na foto superior, irrigação, a pastagem, reflorestamento e lazer. Pode passar, por favor. Nessa foto nós temos aí a vegetação marginal invasora, né, e alguns paliteiros. Então já existe o estudo demonstrando que essa vegetação marginal invasora, na época de cheia, ela contribui muito para a alimentação dos peixes no reservatório Três Marias. Então essa é uma fonte autóctone, né, de matéria orgânica para o reservatório Três Marias. Então na época seca, o nível do reservatório baixa, essa vegetação invasora cresce, né, na área de depressão do reservatório. Quando o reservatório volta ao nível alto, essa vegetação é decomposta, né? Cria uma série de comunidades aí. Então, isso aí fica disponível para a alimentação dos peixes, né, forrageiros. E aí, na foto inferior, nós temos uma extensa área de paliteiro, que na época da construção da barragem, a maioria das áreas não foi, né, retirada a vegetação. Então, esses paliteiros, quando o nível está abaixo do reservatório, eles ficam aparecendo aí. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. O reservatório de Três Marias, ele é pobre em nutrientes, né? Hoje ele pode ser classificado como um ambiente mesotrófico, do ponto de vista nutricional. E aí nós não temos sobrevivência de macrófita, né? Por exemplo, aguapé, a própria face d'água, que elas são carreadas pelo Rio Pará e pelo Rio São Francisco. Hoje o Paraopeba, né, com a usina de Retiro Baixo, tem esse barramento que impede a entrada dessas macrófitas. Mas elas não acabam morrendo, não sobrevivem no reservatório de Três Marias. Pode passar, por favor. Aí nós temos outro tipo de ocupação, né, que são as pisciculturas em tanque-redes do reservatório de Três Marias. Então foi selecionado pela antiga Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. O cultivo principal é tilápia. Esses projetos estão implantados desde 2014 e há uma tendência de crescimento. Hoje a estimativa da produção de tilápia para o ano de 2019 é 200 mil toneladas mês, né? A Codevasf realizou um censo na produção desse pescado para 2017, então na época estimava-se em 170 mil toneladas mês. Hoje está acima dessa produção. Hoje, segundo a palestra que houve da SEAP, né, da própria SEAP, hoje o reservatório de Três Marias está super ocupado, né, pela produção de tilápia acima da capacidade de suporte. O problema é o seguinte, que
apesar de ter sido feito um ordenamento para esse setor, ele não foi obedecido, né? Tem muita gente que não está ocupando as áreas dos parques aquícolas, utilizando áreas nos braços do reservatório que são locais inadequados aí para produção, né, de tilápia. Pode passar para o próximo. Aí ocorre ocasionalmente, né, florescimento de cianofícias, né, cianobactérias, principalmente do gênero microcystis, devido ao aporte de nutrientes na época das chuvas, né, das áreas de plantio de cana-de-açúcar aí, principalmente da região de Lagoa da Prata. Então, isso aí, assim, essas duas imagens ocorreram em fevereiro de 1997, né, uma imagem histórica, e a gente não tem observado. Se a gente for agora lá no reservatório de Três Marias, colher uma amostra de água, nós vamos encontrar microcystis, mas não formando extenso florescimento. Pode passar para a próxima. Aí nós tentamos botar um histórico dos estudos mineralógicos que foram publicados no reservatório de Três Marias. Então, esses estudos, esses 4 estudos, foram feitos em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, né, na década de 80. Na verdade, um artigo que ele existe disponível, né, na web aí para leitura, e 3 dissertações de mestrado. Então, na época, propôs fazer estudos do ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono e ciclo do fósforo na represa de Três Marias. Aquele primeiro trabalho foi feito pelo professor Francisco Esteves, né? Está publicado na Ciência e Cultura, e esse tem coautores da Codevasf envolvido e estimulado pela Estação de Piscicultura de Três Marias. Tá? Então, nesse trabalho, na época, eles detectaram o quê? Que o ambiente era muito pobre em nutrientes, né? Ao contrário do que se observa hoje, naquela época nem as quantidades de nitrato e amônio eles conseguiam detectar na água do reservatório. Então, ele era muito pobre em nutrientes mesmo nesse período. Pode passar, por favor. Aí, agora, para mostrar aí uma série de estudos que vêm sendo realizados pela Codevasf, né? Nós temos aí uma série de dados obtidos entre 2000 e 2015, obtido através de um convênio mantido com a CEMIG-GT, né? Após o término desse convênio, foram monitorados alguns parâmetros, né, no período de 2010 a 2015. Dados obtidos pela Codevasf foram, após o término do convênio, então, foram feitos de 2016 a 2019. E em 2019 nós nos propusemos aí, a partir de solicitação da área de revitalização, fazer um monitoramento emergencial do reservatório de Três Marias, depois do acidente socioambiental que aconteceu lá em Brumadinho. Tá? Então, são vários parâmetros monitorados, né? Dentre eles os parâmetros ambientais básicos, nutrientes, e incluindo clorofila e plâncton, fitoplâncton e zooplâncton, tá? Pode passar, por favor. Aí mais uma publicação que foram feitas 3 publicações, né? Uma tese de doutorado sobre comunidades zooplânctônicas, no reservatório de Três Marias está incluído aí, e 2 capítulos de livro, um sobre a limnologia físico-químico-biológica da represa de Três Marias. Esse estudo centrou dados dos anos 90, e um capítulo sobre a comunidade zooplânctônica no reservatório de Três Marias e no Rio São Francisco a Jusante da barragem. Essa publicação está disponível também na internet, em PDF, então pode ser acessada facilmente. Pode passar. Aí nós temos mais um capítulo de livro que foi publicado no livro Ecologia de Reservatórios, né? Um capítulo que fala da ictiofauna na região do Alto São Francisco, com ênfase no reservatório de Três Marias. Esse capítulo de livro, apesar de tratar da ictiofauna, traz um pouco dos aspectos liminológicos aí estudados nos anos 2000 do reservatório de Três Marias. Temos aí também uma dissertação de mestrado e um trabalho publicado sobre
concentrações de metais pesados no sedimento, né? Na barragem Três Marias e no Rio São Francisco a jusante. Eu não havia comentado, mas a jusante da barragem do reservatório nós temos uma mineradora, né, que processa zinco, e então esse estudo na época foi feito embasado em que ocorreu uma mortalidade muito grande de peixe na região de Três Marias em 2005 e 2006, então propôs-se esses estudos. E esses estudos verificaram que realmente a área ajusante do reservatório na região da mineradora estava acima do limite, né, dos valores guias conceitual de qualidade, portanto, para cobre, cádmio, chumbo e zinco. E enquanto que o reservatório de Três Marias apresentava valores dentro desses limites dos valores guia. E, mais recentemente, em 2009, nós temos uma publicação aí focada realmente no monitoramento das áreas de influência do Parque Aquícola do reservatório de Três Marias, né? É um portfólio publicado pelo Instituto de Pesca, onde se abordou aí a qualidade de água, né? Na verdade, o portfólio foi publicado pelo Grupo de Monitoramento Ambiental de Qualidade de Águas da União e publicado pelo Instituto de Pesca. Pode passar. Por favor, próximo slide. Aí nós temos, dentro dos dados históricos, então, nós temos um mapa aí mostrando os principais locais de coleta no Rio São Francisco. Nós denominamos M1 a região da barragem, né, que está mais próximo a Três Marias e fica a cerca de 500 metros da barragem do reservatório. Nós temos um local chamado M3, que é na foz do Rio Sucuriú, na região de Morada Nova de Minas. Um local chamado M4, que é depois do encontro dos rios São Francisco e Paraupeba. Um local chamado M5, no Rio São Francisco. E um local chamado M6, localizado no Rio Paraupeba. Todos esses locais estão na área de ambiente lente, tá? Então não fazem parte de ambiente de rio. E o M6 ali, ele sempre foi abaixo, né, da área de influência de onde foi construído o reservatório de Retiro Baixo. Pode passar, por favor. Aí nós temos aí 3 imagens, né, mostrando como se comporta a temperatura e o oxigênio no reservatório de Três Marias. O reservatório de Três Marias, ele é classificado como monomítico quente. Ele tem estratificação durante os meses de verão, os meses mais quentes. E aí nós temos um período de estratificação que vai de maio até agosto, né? Então, nos meses mais quentes, nós vamos ter aí a temperatura e o oxigênio dissolvido nas camadas superficiais mais altas. E no fundo, nós vamos ter temperaturas mais baixas e concentrações de oxigênio dissolvido mais baixas. Ao longo do ano, então, no gráfico do meio ali, na figura do meio, nós temos esse perfil, né, térmico de oxigênio realizado em abril. Então ali a gente já percebe que o reservatório já está se desestratificando, né? E as concentrações de oxigênio dissolvido, mesmo nas camadas mais profundas, já melhoraram, já aumentaram um pouco. E especialmente para esse evento aqui, a gente colheu um dado, né? Foi no dia 27 agora, a gente realizou um perfil térmico para demonstrar que o reservatório, nesse período, ele está todo desestratificado. Então, a temperatura da superfície ao fundo não varia muito, né? E o oxigênio dissolvido está distribuído quase que igualmente por toda a coluna d'água. Esses padrões aí de estratificação e desestratificação vão influenciar muito, né, na dinâmica de nutrientes do reservatório. E também, no verão, que é a principal época de reprodução dos peixes, esses valores de temperatura baixa, oxigênio dissolvido baixo, vai influenciar a reprodução dos peixes a jusante da barragem do reservatório de Três Marias, porque na maior parte do período, ou seja, quase nunca nós temos vazão vertida, vamos ter sempre vazão turbinada, então a água sai do fundo, é uma água fria, pouco oxigenada e bastante turva. Então isso aí interfere, já existem estudos, né, que comprovam que isso influencia na maturação gonadal dos peixes. E então o trecho entre o reservatório de Três Marias e o Rio Abaeté, nós temos fêmeas que não maturam, né,
justamente por causa desses fatores ambientais aí. Pode passar, por favor, próximo slide. Aí nós temos, então, os dados históricos, primeiramente, de temperatura, né? E nós observamos aí que existe um ciclo, né, ao longo dos anos, em que nós vamos ter temperaturas mais baixas no inverno e mais altas nos meses mais quentes, né, na superfície e no fundo, mostrando a diferença aí da superfície para o fundo, né, uma diferença cíclica ao longo dos anos, como a gente mostrou aí no slide anterior, de estratificação e desestratificação da coluna d'água. Nós temos aí uma máxima temperatura de 30 graus, cerca de 30 graus, né, na superfície, e a mínima, né, no fundo de 21 graus. Pode passar, por favor. Aí o padrão de oxigênio dissolvido, né? Essa diferença entre a superfície e o fundo também, como a gente viu lá no gráfico de isotermia, nós vamos ter no inverno a diferença menor entre superfície e fundo, e nos períodos de estratificações nós vamos ter aí as camadas de fundo mais anox, então pode chegar, na superfície pode chegar a 14,67 e chegar a anoxia mesmo, falta de oxigênio no fundo. Tá? Nos meses mais quentes. Pode passar, por favor. Aí a variação de pH no reservatório de Três Marias não existe um padrão nítido, né, cíclico, como observado anteriormente. Nos dados do gráfico de cima aí nós temos o ponto mais próximo à barragem. Então nós podemos ter em alguns períodos valores de pH maior na superfície. Isso aí pode ser devido à chuva, né, a acidificação da água, ou a migração, né, do fitoplâncton para camadas mais profundas vai fazer com que a taxa fotossintética aumente, e nós vamos ter, às vezes, nas camadas mais profundas, os valores de pH maiores. Mas, em geral, segue um padrão também, que as camadas superiores são com pH mais elevado e as camadas do fundo mais ácidas, né? No gráfico inferior aí nós temos uma comparação, então, entre dados obtidos históricos, né, comparando o local próximo à barragem e o M6, né, não dava para tratar de todos os pontos, mas nós vamos ter sempre a montante algumas coisas diferentes, né, algumas características diferentes da qualidade da água. Então é o ponto 6 ali, o M6 no Rio Paraupeba. Então nesse gráfico nós podemos ver que o potencial de aniônio no Rio Paraupeba é sempre maior na superfície do que no ponto M1. Pode passar, por favor. Aí um gráfico de condutividade elétrica, que nós podemos destacar aí nesse gráfico é que da série histórica em cima, né, que até 2009 nós tínhamos aí uma condutividade variando 50 a 60. A partir de 2009 nós observamos que essa condutividade elétrica aumentou, né? Ela tem aumentado, então tem sido em torno de 100. Tá? Pode passar, por favor. O próximo gráfico, por favor. Já mudou, né? Aí nós temos a série histórica das variação do nitrato na barragem de Três Marias, né? Em cima ponto M1 e embaixo para comparar ponto M1 com o M6 no Rio Paraupeba. Nós observamos que sempre nós vamos ter uma concentração de nitrato no fundo, né? Muito raramente essa concentração vai ser maior na superfície. E da série histórica embaixo nós temos que o M6, né? Mostrando aí que os pontos mais amontantes quase sempre vão ter maior concentração de nitrato que o local mais próximo à barragem. Pode passar. Aí nós temos o gráfico da concentração de amônio, né? Em cima o ponto M1 e embaixo a comparação entre o M1 e o M6. No caso aí nós não temos um padrão nítido, mas podemos dizer que amônio sempre apresentou concentrações mais baixas que nitrato no reservatório de Três Marias. Pode passar. É um padrão de fosfato inorgânico, então, no mesmo modo, né?
Nós temos aí em cima o M1 na série histórica, superfície e fundo. Nos últimos anos nós temos observado que houve alguns picos de fosfato, mas por Três Marias ser relativamente pobre, né? E espera-se que você vai ter nos períodos chuvosos uma maior concentração de fosfato, mas isso realmente não ocorre. Já ocorreu que nos períodos de homogeneização da coluna d'água você encontrou maiores níveis de fosfatos na coluna d'água. Não há muita diferença, então, como comparamos também a barragem com o ponto do Paraupeba, né, ao longo desses anos aí. Pode passar. Aí, em relação à concentração de clorofila A, né, esse é o pigmento fotossintético do fitoplâncton. No caso, aí nós tentamos representar a clorofila A total, que seria clorofila A ativa e a feofitina A. Tá? Então, nós temos valores relativamente baixos ao longo da série histórica e com alguns picos, né, nos períodos que a gente acredita que tenha tido florescimento de algas. Tá? E embaixo o gráfico comparando a barragem com o rio Paraupeba, né, a represa no rio Paraupeba. Nós observamos que na série histórica, em poucos casos, houve na barragem maior concentração de clorofila A que no rio Paraupeba na mesma época, né, mostrando que então que esses locais são mais sujeitos a ter maior concentração de nutrientes e maior concentração de clorofila. Pode passar. Aqui tentamos mostrar aí, a partir do cálculo do índice de estado trófico, né, basado na concentração de clorofila A e fosfototal, mostrar a evolução do reservatório de Três Marias. Então, nós temos aí 6 classes que foram utilizadas, né? Esse índice de estado trófico foi utilizado de acordo com o Lamparelli, ele é modificado para ambientes tropicais. Então, na série aí, nós vemos que o reservatório de Três Marias sempre foi mesotrófico, né? Classificado como mesotrófico segundo esses 2 parâmetros, que são as barras amarelas. E, em certas ocasiões, mais eutrófico, que são as barras em vermelho, tá? Tanto para o M1 quanto para o ponto M6 embaixo no rio Paraupeba. Pode passar, por favor. A composição e abundância do fitoplâncton, então, não varia muito nos locais de amostragem, né? Nós vamos ter diversos grupos aí representando o fitoplâncton no reservatório de Três Marias. Sempre vai ocorrer a abundância de 1 a 4 gêneros de alga. Cilindopermopsis é uma cianobactéria que está sempre entre as mais abundantes, né? Mas não é uma alga que forma mucilagem, né? É uma alga filamentosa, pequena, né? Forma filamentos pequenos. Nós vamos ter dinofícia, né? Cerate e peridíneo, que são dinoflagelados. Stauracium, Edogônio e Mogiotia, que são clorofícios, tá? E ocasionalmente ocorre cineda. A microcício, como já foi dito, né? Sempre presente, mas em abundância relativamente baixa. Pode passar, por favor. No caso do zooplâncton, também não varia muito nos diferentes locais de amostragem, né? Nós vamos ter sempre aqueles grupos clássicos que ocorrem nas águas. Sempre nós vamos ter maior abundância, então, nos locais M5 e M6, né? Tanto no período de seca e cheia. Normalmente ocorre a maior abundância de copéptero ciclopóida, principalmente termociclos minutos, né? Historicamente, das análises realizadas, né, desde 2000, pode ocorrer uma abundância de rotífero, tá? E, mais raramente, ocorrer uma abundância de cladócetos de menor porte, tá certo? E os copépteros cladanoides, que são os grandes herbívoros do plâncton, ocorrem em densidade muito baixa, tá? Então nós temos Três Marias aí, 1 ou 2 espécies de ciclopóida só, tá? No caso, o zooplâncton, a gente acredita que existe uma cadeia alimentar predatória, então os organismos são de pequeno porte. Pode passar, por favor. Aí, para caracterizar uma situação atual, nós, como eu disse no início, a revitalização sugeriu que fizesse um monitoramento emergencial
Então, nós realizamos entre janeiro e abril de 2019 2 coletas, né? Não mantemos os mesmos locais de coleta porque o interesse era verificar a influência do Retiro Baixo, né, e do Rio Paraopeba na qualidade de água aí nesse período. Então nós fizemos um ponto a montante do Retiro Baixo, chamado de ME1, um ponto a jusante do Retiro Baixo, imediatamente a jusante, um ponto chamado M3, que foi no reservatório em Três Marias, em Felizlândia. Esse ponto está um pouco acima do local M6, e um ponto ME4, né, que é o mesmo local do ME1, né, monitorado historicamente na região da barragem em Três Marias. Pode passar. Aí o que nós observamos mais diferente mesmo é que, no caso, no gráfico à direita superior, nós temos que os valores de condutividade elétrica aí, ó, no reservatório de Retiro Baixo estiveram bastante altos, né, nesse período, dada a eutrofização que ocorre naquele reservatório. Então, o oxigênio dissolvido também nós podemos destacar aí que existe, entre a primeira etapa, uma maior diferença entre superfície e fundo, né, nos vários locais de coleta. E na segunda etapa essa diferença já diminuiu um pouco devido à desestratificação. A primeira etapa, o reservatório de Retiro Baixo estava com as turbinas abertas e o vertedouro aberto. Na segunda etapa não, na segunda etapa nós já tínhamos só as turbinas, não existia vazão pelo vertedouro. Né? Pode passar. Aí a variação de alguns elementos nutrientes, né? Nós notamos uma grande concentração de nitrato aí no gráfico superior à direita aí, tanto no reservatório de Retiro Baixo, na primeira e segunda etapa, quanto a jusante do Retiro Baixo na primeira etapa, enquanto que o reservatório de Três Marias apresentou concentrações relativamente baixas, né? Pode passar. As concentrações de nitrito, então, são muito baixas em ambos os reservatórios e não são significativas. No caso do fosfato e das formas de fosfato, aí nós temos que destacar que o reservatório de Três Marias, na segunda etapa, apresentou uma alta concentração de fosfato inorgânico e fosfato dissolvido. Mesmo ocorreu a jusante do reservatório de Retiro Baixo na segunda etapa. Tá? Em relação à turbidez, nós não observamos, né, um aumento muito alto de turbidez significativo, nem no reservatório de Retiro Baixo, nem no reservatório de Três Marias, que pudesse dizer que o sedimento tivesse passado em muito, né, tivesse influenciado. Vale ressaltar que nessa época também das coletas estava chovendo demais e pode ter influenciado nesses resultados aí. Tá? Pode passar. No caso da dureza e alcalinidade também foram medidos, então nós vamos ter maior alcalinidade e dureza sempre no reservatório de Retiro Baixo, nas camadas mais profundas. Pode passar, por favor. Aí esse último slide é para mostrar que a variação do DBO no reservatório de Três Marias, historicamente, né, não passava de 5, que é o valor estabelecido pela gestão da CONAMA. A partir de janeiro de 2019, aí nós observamos que, tanto para o reservatório de Três Marias, como para todos os locais amostrados aí, nós tivemos um valor muito acima, né, do permitido pela legislação, tanto na primeira etapa como na segunda etapa. Só o reservatório de Três Marias, né, na região de Felizlândia, na segunda etapa, que não apresentou, né, esses valores acima da legislação. Isso indica que ao longo dos anos aí nós vamos ter um aumento, né, da demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o aumento da carga orgânica no reservatório de Três Marias. E encerrou. Ok, muito obrigado. Joaquim, vamos partir para a segunda, né? Não, vamos fazer o seguinte, que como a segunda vai ser o Baixo São Francisco, e a chefe depois vai falar sobre o Baixo São Francisco,
Vamos dar uma pausa agora para perguntar se alguém tem alguma consideração. Sim, por favor. Só corrigindo, perdão. A apresentação da chefe vai pegar o trecho Sobradinho até Itaparica. De Sobradinho até Itaparica. Fica muito longo, né? É isso que eu estou dizendo. Sobradinho a Itaparica. Então vamos fazer uma pausa agora? Sim, por favor, Tadeu. Eu queria sugerir que ele já fazia apresentar essa etapa aqui, depois a chefe apresenta a parte de cima, para a gente não atrasar muito. Tem jeito? Não, o problema não é atrasar. O problema é que há informações muito grandes e que a gente pode, vamos dizer, separar de Sobradinho para baixo e Três Marias, né? Vamos separar, que é melhor. Então, eu pergunto, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa parte inicial da apresentação da Codevasf, que foi muito densa, mas que vai ficar para todos analisarem, né? Claro, vai ter subsídio importante para várias reflexões, mas eu digo assim, em princípio, algum questionamento inicial para a Codevasf sobre esse assunto? O Rodrigo aqui, ele gostaria de comentar sobre a questão da piscicultura. Se era possível, ele vai fazer a pergunta. Bom, eu só queria pedir para a Codevasf se pudesse me encaminhar para o meu e-mail esse levantamento que foi feito dos aquicultores e o cálculo dessa capacidade de suporte e a produção atual também. Isso aí que passou foi já... Não, mas anota isso aí. Anota aí. Rodrigo, a gente vai tomar providência, tá? Vai ser encaminhado para você. Encaminha para o meu e-mail, tá, Tadeu? Você tem ele, tá bom? Ok. Alguém mais tem alguma consideração sobre essa parte da reunião? Não. Então, Codevasf, vamos partir para a segunda parte da reunião, da sua apresentação, tá? Agora é o engenheiro químico Marcos Gomes, do bairro São Francisco, Estação Tiúba. Bom dia a todos. Eu vou, pelo menos Marcos, vou tentar fazer uma breve apresentação aqui do monitoramento ictiológico e liminológico que é realizado na região do Baixo São Francisco. Pode passar. Bom, são 2 pontos que nós fazemos a coleta liminológica e ictiológica, coleta de água e a coleta de peixe. Esses pontos ficam próximos ali à cidade de Propriá e Porto Real do Colégio. São coletadas amostras a cada 3 meses. Dá para ver aí os 2 pontos, né? P1 e P2. O P1 fica ali próximo das cidades e o P2 fica aí abaixo, ali próximo ao povoado Tapera. Esses pontos são estratégicos porque para a gente fazer a coleta de peixe a gente precisa de pontos de remanso. Então ocorre nesses 2 pontos aí. Pode passar. Sobre a coleta ictiológica, é feita com 2 tipos de petreiros de pesca, que é a rede de espera. São 10 jogos com malhas que variam de 3 a 16, que ficam na água por 14 horas. Na rede arrasto, com tela de mosquiteiro, a gente faz a amostragem nas margens. Pode passar. Aí alguns resultados da coleta com rede de espera, né? Nos 2 pontos, no período de abril de 2015 a março de 2019. No ponto P1 foram 32 espécies capturadas e 35 no P2. Nesses 2 períodos ali tem janeiro, tem 2 períodos aí, tem aqui no ponto P1 e ponto P2. Pode ver que a diferença é muito pequena. Normalmente, o que é mais encontrado com esse tipo de petreiros de pesca nas margens são esses 3 tipos de piaba. A imigramos marginatus, essa primeira aí que tem uma cauda com a mancha na margem da cauda, né? A imigramos breves e hastianas fasciatus, que é a piaba do rabo vermelho. Então, com rede de rastro, nesse local onde a gente faz a coleta, sempre a gente vai encontrar essas espécies. Pode passar. Aí o resultado da coleta com rede de espera, com aquelas 10 malhas. Esse resultado é um apanhado dos 2 pontos, P1 e P2, em 2 períodos, janeiro de 2016 e julho de 2016.
O que se percebe é que praticamente nos dois períodos aí, o que mais prevalece, o que é mais encontrado, com relação ali, o primeiro gráfico, captura por unidade de esforço. Primeiro, a gente vê aí que é indivíduo e o segundo biomassa. Tanto indivíduo como biomassa, o que é mais encontrado são as duas espécies aí. Essa é a Salmus brandit, que é a pirambeba, que é um peixe nativo, e o Metines, que é o pacu CD. Esse Metines, apesar de ser um peixe não nativo, ele hoje, vários estudos já mostram isso, que praticamente em toda a bacia do São Francisco ele já é encontrado. Pode passar. Nessa próxima tela a gente vê aí que as redes de 10 até 16 poucas vezes são capturados peixes. As redes que mais são capturadas é da 3 a 8. Num caso específico, aí no ponto P1, nesse levantamento, nós temos que em janeiro, as malhas onde houve maior captura foram nas malhas 7, 5 e 6, e em julho na 3, 4, 7. Esse estudo é interessante até para subsidiar os órgãos ambientais, porque se o órgão quer proteger uma determinada espécie, ele pode restringir malhas específicas. A gente tem esse levantamento, então é um estudo que pode até dar um respaldo maior para os órgãos e ser mais específico em relação à proibição da pesca. Pode passar. Bom, com relação à metodologia para a limnologia, nós coletamos água e fazemos alguns parâmetros. Em loco, com a sonda multiparâmetro, monitoramos o pH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, potencial de oxidação. Tem algum microfone aberto aí, por favor, se puder desligar. Ok, obrigado. Então, com relação aos parâmetros, com monitoramento em loco, com sonda multiparâmetro, os parâmetros são pH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, potencial de oxidação, redução, salinidade, sólidos totais dissolvidos e concentração de oxigênio dissolvido. Também fazemos a transparência com o disco de SEC, e a amostra de água são levadas para o laboratório para determinar a DBO, sólidos em suspensão total, fixos e voláteis, a dureza total, a alcalinidade total, nitrogênio amoniacal, fósforo total e o CO2 livre. Pode passar. Bom, aí só para consulta as referências que nós utilizamos. Pode passar. Aí algumas fotos dessas análises no laboratório, lá em Porto Velho do Colégio. Análise ali, por exemplo, da dureza total, matéria de suspensão, material sendo filtrado. A DBO, nós realizamos uma metodologia com o kit espirométrico, né? Metodologia onde você coloca sua amostra, não precisa estar fazendo titulação, o próprio aparelho vai lhe dar a sua DBO diária, a cada 24 horas e depois 5 dias. Pode passar. Bom, aqui alguns resultados, só para a gente dar uma pensada aí e ver o que está ocorrendo. Esse monitoramento, esses resultados aí correspondem a abril de 2015, ao período de abril de 2015 a junho de 2009. Como se esperava, isso temperatura da água, né? No verão, temperaturas maiores, que chegam ali próximo de 30, um pouquinho mais, e no inverno, temperaturas próximo de 26 graus. Esse gráfico abaixo, que seria a turbidez, mostra que a turbidez não tem o mesmo perfil, não é sazonal. Isso porque a gente verifica que abaixo de Xingó, essa variação da turbidez depende muito das chuvas que ocorrem ali abaixo de Xingó. A gente que trabalha ali na região, faz esse monitoramento, a gente percebe que a água normalmente tem uma alta transparência, baixa turbidez durante a maior parte do tempo. O que ocorre é que quando começa a chover, os pequenos riachos, rios que tem abaixo de Xingó, rapidamente provocam um aumento na turbidez. Isso, depois que cessam as chuvas, né, com pouco tempo também essa turbidez começa a diminuir.
Começa a água a ficar mais parecida com a água que vem de Xingó. Pode passar. Bom, nesse mesmo monitoramento, de abril de 2015 a junho de 2019, percebemos que houve um aumento da condutividade, que era em torno de 100 e foi ali próximo de 250. A princípio pensamos até, será que o aparelho que não foi calibrado ou algum problema? Fizemos todas as análises possíveis e verificamos que realmente era a condutividade do rio, da água que estava daquele jeito. Isso ocorreu ali próximo de julho de 2017. A salinidade, como dá para ver aí, o aparelho não conseguia nem medir, normalmente dá 0. Nesse período deu 0,01, ele conseguiu detectar a salinidade. Pode passar. Amostras de água são trazidas para o laboratório e aí a gente faz alcalinidade e dureza. Pode ver que nesse período, tanto a alcalinidade como a dureza também teve um aumento drástico. Dá para ver aí que nesse período ali, a dureza e a alcalinidade, que normalmente é em torno de 40, foi para 100, 120. Pode passar. Bom, segundo o relatório da própria ANA, com dados do ONS, o ano 2017 apresentou a menor vazão média anual desde 1931. Pode verificar ali que em 2017, a vazão natural, isso em Xingó, né, era de 792 metros cúbicos por segundo. Então, talvez isso tenha contribuído com essa alta condutividade, a baixa vazão, e aí afetou vários outros parâmetros, principalmente a condutividade. Pode passar. Pegando só o ano 2017, a gente verifica ali que houve uma redução drástica na vazão, e é exatamente nesse período de julho a outubro, chegando a outubro aí uma média de 221. Exatamente nesse período onde foi detectada essa condutividade alta. Pode passar. Bom, outro tema aqui para a gente fazer uma breve explanação seria o diagnóstico de lagoas marginais na região do Baixo São Francisco. Em março de 2012, técnicos da Codevasf fez o levantamento de 3 lagoas em Sergipe, Lagoa Escurial, Grande e Campinhos. Dessas 3 lagoas, 2 dessas lagoas foram capturados peixes de piracema, que é o Leporinus obtusidens, que é o piau, chamado piau verdadeiro, e o Prochlordus argentus, que é lá no baixo a gente conhece como xira, no alto o pessoal chama de curimatã pacu. Aí a foto do piau cutia, que é o Leporinus obtusidens, e a Lagoa Escurial, uma das que foi monitorada. Pode passar. Bom, sem se prolongar muito, aí mostra alguns parâmetros, mas o que eu queria chamar a atenção é para a condutividade. Nessa mesma época, fizemos um monitoramento da qualidade da água no Rio São Francisco, próximo a essas lagoas. E a condutividade, ela apresentou a medida de 85 microsímens por centímetro. Nas 2 primeiras lagoas, aí, a Escurial e Lagoa Grande, ela estava na faixa 600, já na Lagoa de Campinhos está bem acima, 3.829. Isso, para mim, é um efeito da estiagem. Então, durante muito tempo, a água não entra nessas lagoas, e então acaba funcionando como se fosse uma bacia, evaporando a água e ficando ali os sais presentes. Daí, talvez, o aumento da condutividade e outros parâmetros que a gente pode ver depois. Pode passar. Aí mostra algumas fotos da Lagoa Grande, Lagoa dos Campinhos, a coleta ictiológica, como é feita, né, com rede de espera, que é solta, e depois 14 horas é recolhida para verificar quais espécies foram capturadas. Aí mostra também à esquerda abaixo a coleta ictiológica na Lagoa dos Campinhos. Importante aí na foto é só para mostrar que a participação da comunidade, que sem a comunidade ali a gente não consegue fazer o trabalho. E é interessante até porque funciona como educação ambiental, a gente conversa com a turma, mostrando a importância da preservação dessas espécies. Pode passar. Em setembro de 2015,
através de imagens de satélites, fizemos um levantamento de 40 possíveis lagoas marginais. Visitamos 23, 5 em Sergipe e 18 em Alagoas. Dessas lagoas, a maioria estava seca, sem nada de água. O que a comunidade falava, toda vez a gente procurava a comunidade para saber quando entrou água na lagoa, é que há mais de 10 anos não entrava água nessas lagoas. Em 2019, a nossa ideia é, após o período chuvoso, que agora lá na região ali em Porto Real do Colégio, na região do Baixo, é fazer um novo levantamento das lagoas e, se possível, fazer novamente esse monitoramento liminológico e talvez também o ictiológico. Aí na foto mostra algumas dessas fotos de satélite, né, do Google, mostrando aí algumas lagoas possíveis, Pão de Açúcar e Porto Real do Colégio. Essas lagoas foram visitadas. Pode passar. Bom, outro tema aqui, para não se prolongar muito, no período em 2012, 2013, lá na região já do Alto São Francisco, foi feito um trabalho para monitorar e verificar a concentração de mercúrio em peixe. Esse é um trabalho que foi enviado para o IBAMA, deve sair daqui a alguns meses, vai ser publicado, né? E o objetivo foi avaliar a bioacumulação de mercúrio em 13 espécies de peixes com diferentes hábitos alimentares. 6 carnívoros, 4 onívoros, 2 detritrívoros e 1 herbívoro. Esses peixes foram capturados no reservatório Três Marias, ali entre a barragem e a foz do Paraopeba, em 2012, março de 2012, nesse período, março de 2012 a abril de 2013. 6 anos após, ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho. Segundo o informativo número 3 do IGAM, logo após o rompimento, foram coletadas amostras do rio Paraopeba e verificou-se que nele as concentrações de mercúrio estavam 21 vezes acima do limite estabelecido pelos órgãos ambientais. Pode passar. O que pode ocorrer, provavelmente vai ocorrer, é que essa carga de mercúrio pode provocar também aumento na concentração de mercúrio nos peixes. Aí, nessas fotos tem aí as 13 espécies capturadas, né? Ali é a matrinchã, tucunaré, a piranha, pirambeba, entre as outras. E a gente procurou fazer com vários hábitos alimentares exatamente para mostrar, para descobrir se teria diferença na concentração de mercúrio nessa espécie. Pode passar. A captura foi do mesmo jeito lá com a rede espera. Utilizamos as redes malhas de 3 a 16 para verificar em cada espécie, de acordo com a idade do peixe, se isso tinha correlação com a concentração de mercúrio. Porque se você pega um indivíduo lá, a concentração de mercúrio está alta, você pode imaginar que é porque ele é um peixe grande, velho, então acumulou mais. O que a gente verificou é que nos carnívoros não tinha essa correlação. Não houve correlação com o comprimento. Ali mostrando a foto, as espécies capturadas com essa rede de espera, depois elas são retiradas, é feita a biometria, peso, comprimento, e aí depois a gente coleta o músculo ali próximo à nadadeira dorsal, isso de cada espécie. Tem uma foto ali mostrando a pirambeba, a variação de tamanho. Por isso que a gente utiliza esse jogo de rede, que é exatamente para pegar em todos os tamanhos possíveis. Ali só mostrando o equipamento DMA-80, que é lá do laboratório de Três Marias, da Codevasf, e esse equipamento você pode fazer a análise do mercúrio sem tratamento prévio da amostra, ou seja, coleta sua amostra, ele já vem um amostrador automático, coloca sua amostra nele, ele já dá direto a concentração de mercúrio, inclusive relacionando com o peso úmido do peixe, sem precisar fazer a liofilização. Ele consegue detectar até 0,05 nanograma de mercúrio, o que é interessante porque normalmente estudos que mostram
a contaminação de população, por exemplo, por consumo de peixe com mercúrio, normalmente a sequência disso aí é fazer análise da população, principalmente de cabelo. Então, com esse equipamento dá para fazer essa análise também. Pode passar. Bom, quais foram os resultados? Na média, foram capturados aproximadamente 400 peixes. Na média, esses peixes estão, a concentração de mercúrio total nesses peixes estão abaixo do limite estabelecido pela Anvisa, que no caso de peixe não predador é de 0,5 ppm e no caso de peixe predador de 1 ppm. Então, na média, eles estão abaixo do limite. A questão é que 4% das espécies de pirambebe, 7% de piranha, ultrapassaram o limite. Ali vocês podem ver o número que corresponde ao valor médio e ali mínimo e máximo. Então, nesse caso, no caso específico da piranha e da pirambeba, 4% da pirambebe e 7% da piranha ultrapassou esse limite para consumo humano. Outra observação é que as espécies com hábito alimentar carnívoro apresentaram as maiores concentrações de mercúrio em peixe. Isso se deve, claro, à biomagnificação do mercúrio, né? Estudos mostram que praticamente todo o mercúrio que tem no peixe carnívoro é metilmercúrio, que tem um tempo de permanência no organismo muito maior do que as outras formas de mercúrio. Daí você encontrar normalmente nos peixes carnívoros uma concentração maior desse metal. A ideia é que, como esses resultados são anteriores ao rompimento da barragem de Brumadinho, a ideia é que esses valores sirvam de referência para estudos futuros. O que se pretende agora é continuar esse estudo e verificar essa variação temporal da concentração de mercúrio nessas espécies. Isso, claro, com foco sempre na preocupação do ser humano no consumo exatamente desses peixes. Como se vê ali, as espécies carnívoras apresentaram um alto índice do mercúrio. Pode passar. Pronto. Obrigado pela atenção. Ok. Bom, então vamos abrir então a consideração de todos. Alguém tinha algum questionamento ou pergunta a fazer agora, nesse momento, os técnicos da Codevas sobre essa segunda apresentação? O professor Ivonildo, que está nos brindando com sua presença aqui, vai fazer alguns questionamentos. Primeiramente, agradecer o convite que Joaquim me fez na semana em que eu dizia que estaríamos aqui hoje, eu e André, trazendo os alunos para o seminário do Profiágua. Ele aí fez o convite para que assistíssemos aqui, muito interessante, e principalmente esse tema que é um tema tão precioso para o São Francisco. Recentemente, eu participei de uma banca de doutorado de uma aluna que agora está professora da Universidade lá Federal de Penedo, e ela fez uma apresentação da tese de doutorado dela que era com relação à qualidade dos sedimentos. Eu gostaria de perguntar aos técnicos da Codevas, principalmente os que trabalharam no baixo, se eles estão fazendo ou pretendem nessa nova fase de monitoramento trabalhar com sedimentos, porque é muito interessante, o sedimento tem uma memória da qualidade de água e às vezes a gente, como faz com espaçamento muito grande essas coletas, não pega alguns eventos esporádicos que ocorrem e que deixam a marca no sedimento. Com relação exatamente a isso, se há algum planejamento de trabalhar também com a qualidade dos sedimentos, visando fazer esse diagnóstico da ictiofauna e limnológico também. Bom, esse monitoramento de sedimento ele já é feito lá em Três Marias, né, na região do Alto São Francisco. No Baixo São Francisco tem já um grupo, o pessoal da UFAL, da Embrapa, inclusive eles colocaram agora disponível, né, na internet, um relatório desse monitoramento que eles fazem de peixe também e sedimento. A ideia é a gente participar também e verificar em que a gente pode contribuir, seja coletando amostra, levando para fazer análise no alto, ou até em outras áreas, né, como a parte de ictiologia. Mas a nossa ideia é também estender essa parte de monitoramento, seja com parceria
com os órgãos, que seria mais interessante, ou simplesmente coletando essas amostras e levando para o alto para fazer análise lá no laboratório de Três Marias. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, nós temos uma apresentação da Chess. Eu vou botar em tela a apresentação da Chess. Bom dia a todos novamente. Me chamo Tiago, trabalho no Departamento do Meio Ambiente daqui da Chess e a gente, ao contrário dos colegas da Codevasf, a gente tentou, não, como o monitoramento da gente é contínuo, então vocês já vêm conhecendo esse trabalho há muito tempo, então a gente fez aquela mesma sistemática. Eu não dei uma visão total da nossa área de monitoramento. Então, próximo slide, por favor. As variáveis monitoradas nesse monitoramento, nesse programa, são essas aí contidas na tela, mas nós, como de praxe, vamos focar unicamente nas 4 primeiras: temperatura, pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido, e o fósforo total. Isso só para dar uma noção a vocês do que está contendo os nossos relatórios. Mas também, além disso, a gente vai diminuir, no próximo slide, por favor, a gente vai diminuir a área de análise para a parte que começa um pouquinho a montante de Sobradinho, que seria a primeira estação a montante de Sobradinho no nosso monitoramento, e irá até Itaparica, até a barragem de Itaparica. Nesse primeiro trecho aí a gente tem somente as 5 estações que são compreendidas. A primeira lá dentro do reservatório de Sobradinho, indo até todo o trecho de rio a Jusante até chegar em Itaparica. Vamos para o próximo slide. A gente começa com uma visão de temperatura desse período de monitoramento nosso, que vai desde 2013 até 2019, mostrando esse comportamento estável, né, da temperatura na região, mas agora em 2019 a gente tem uma temperatura um pouco mais elevada nesse começo, mas também levando em consideração que o ano ainda não chegou ao fim, então com certeza as médias cairiam por estação. Embaixo, na parte de baixo do gráfico, a gente vê sobe 19, 22, 24, 25 e 29. Isso é descendo o rio, né? Sobe 19 é aquela lá que eu falei que fica a montante do reservatório da barragem de Sobradinho, e descendo o rio em direção a Itaparica. Isso passando ano a ano, tá certo? No caso, a sobe 19, ela nos 2 primeiros anos, ela não foi monitorada, porque a gente tem que fazer um breve histórico, contextualizando que esse monitoramento ele foi vislumbrado inicialmente para a gente utilizar vazões abaixo de 2.300, indo até 1.100, depois de 1.100 a 900, depois 800, depois 700. Então, o monitoramento foi sendo adensado e mudando aí também períodos que antes era mensal, depois passou a ser quinzenal, foram inseridos novas estações, foram acrescentados alguns parâmetros, então por isso que existem alguns buracos aí no gráfico. Próximo slide, a gente vai ver o pH. O pH também uma certa estabilidade, mas levando em consideração que a legislação CONAMA estabelece como limites o 6 e 9, durante todo o monitoramento as médias se mantiveram dentro do estabelecido pela resolução CONAMA para esse trecho. Podemos passar para o próximo, condutividade elétrica. Nesse trecho aqui a gente também pode notar o que o nosso colega da Codevasf bem disse, que em alguns momentos a gente tem aumentos de condutividade elétrica, principalmente quando chega água nova, vindo de chuva, ou aqueles tributários botam um pouco de água no rio, então há alguns picos. Mas de maneira média se manteve estável,
e buscando, se você for ano a ano, também manteve da maneira, uma maneira estável, né? Meio bem flat, tirando alguns pontos, alguns picos, principalmente em 2016, que a gente teve períodos em que houve uma chegada de água nova em Sobradinho, mas com um aumento grande de condutividade, mas logo em seguida ele retornou para os parâmetros normais. No próximo slide, a gente vê o oxigênio dissolvido, e esse, segundo a legislação CONAMA, deve estar acima dos 5 mg por litro, e a gente pode verificar que a 2019 é a linha um pouco abaixo, é a segunda linha aí demonstrada no gráfico, né? Mas, como eu disse, essa variação durante o ano causa alterações na média, né? Mas todas as médias acima dos 5 mg por litro. Próximo slide, o fósforo total. Ele, nesse caso, a gente tem duas restrições, uma para a área lêntica e outra para a área elótica. Quer dizer, uma na região em que o rio corre curso livre, tem um tempo de residência menor, a CONAMA estabelece 0,1 mg por litro, enquanto que na região lêntica é 0,03 mg por litro. As variáveis durante todo o monitoramento se comportaram dentro do solicitado pela CONAMA, apesar de com pontos específicos ferindo a restrição da CONAMA, certo? E vale salientar que a condição do São Francisco, desde, acho que, década de 90, a gente já demonstrava uma concentração de fósforo bem elevada em alguns pontos. Mas esses pontos, eles são geralmente ligados a um afluente que está botando água que casa com aquela questão da condutividade, ou um aporte de nutrientes de esgoto ou qualquer coisa do tipo, e água nova, como eu disse, de chuva. No próximo slide a gente começa a ver as estações dentro do reservatório de Itaparica, que são 5 estações também, indo de Itaparica 1 até Itaparica 11, que é a barragem da OHL Luiz Gonzaga, né, de Itaparica, em torno de 140 quilômetros. E aqui também a gente pode passar para o próximo slide. A gente também tem um comportamento de temperatura homogêneo e não variando tanto. Podemos passar para o próximo. Aqui, desculpe, na temperatura ainda é aquela mesma questão. Ela está mais elevada nos 32 graus aí, em média, dentro do reservatório, mas isso também tende a cair com a passagem, com o segmento do ano, que vão entrando novas variáveis e a média vai variando um pouquinho. No pH, a gente também tem um comportamento dentro do reservatório todo flat, com as médias variando um pouco acima da neutralidade. E no slide seguinte... Opa, desculpa, esse aí, pH, isso. Como eu disse, ela um pouco acima da neutralidade e com comportamento indo entre 7 e 8.1, 8 e alguma coisa, sempre estável. Podemos passar para a condutividade, que é o próximo. A condutividade aqui, a gente vê claramente alguns picos discrepantes, mas também o mesmo comentário feito anteriormente, né? Por exemplo, a gente tem dentro de Itaparica água que entra do rio Pajeú. Então, quando chove na região do sertão pernambucano e esse rio coloca água no reservatório de Itaparica, a gente verifica aumentos das concentrações de condutividade e são picos principalmente próximos às estações iniciais do reservatório, 1 e 4. Podemos passar para oxigênio dissolvido, é o próximo slide. No oxigênio também se manteve acima, as médias se mantendo acima dos 5 mg por litro, que é o estabelecido pela resolução CONAMA. Podemos passar ainda para o fósforo total. Também, nesse caso, a gente já tem uma característica como eu disse,
nessa área de ambiente lêntico, a restrição seria 0,03 e a gente já tem várias médias passando da restrição. Isso também aí decorre de um aumento de nutrientes nesse reservatório. Característica dessas bacias que estão no meio da região de sertão, tanto pernambucano quanto baiano, nas duas margens do reservatório, quando há um aumento do aporte de água vindo dos contribuintes, mas não só isso, quando uma coisa que a gente tem batido frequentemente, que se a gente tem um aumento uma diminuição da quantidade de água disponível no reservatório, uma concentração elevada de nutrientes. E isso vai se refletindo ao longo da cascata, né? A concentração se reflete principalmente próximo aos grandes centros urbanos, os de maior porte, e vindo esses aumentos de concentração de fósforo total. Era isso que a gente trouxe para agora, ficando a parte dos reservatórios do Complexo Paulo Afonso, Xingó e Baixo São Francisco para para a próxima apresentação, para a próxima reunião, se assim desejarem, para a gente manter o que a gente costuma fazer aqui. Alguma dúvida, estou à disposição. Ok. Bom, como vocês estão notando, as apresentações são muito ricas de informações, mas que tem que ser absorvida com tempo, né? Quer dizer, você tem que analisar, ver os pontos direitinho e tudo mais, né? Não se imagina que aqui vai se dar um amplo debate mais forte sobre essa discussão sem uma avaliação, né? Então, acho que esse é um ponto importante que a ser levado aqui. Então, eu pergunto, alguém gostaria de comentar essa apresentação da CHESF com relação a esse trecho que foi relatado? Novamente, eu gostaria. É que eu tenho trabalhado muito com os dados da CHESF. Aliás, a CHESF tem contribuído muito com as dissertações de mestrado e doutorado que a gente vem desenvolvendo na UFBA. Só que a gente trabalha de uma forma que eu gostaria muito de ver mais na frente, é a relação desses dados de qualidade de água e de sedimento com as vazões. E é o que a gente tem tentado fazer lá, e como não existe, vamos dizer assim, às vezes uma coincidência muito grande entre números de amostras, com datas, com a frequência de observação, esses estudos ficam muito difíceis. Eu acho que essa quantidade de instituições que estão trabalhando em qualidade de água, acho que se a gente conseguisse trabalhar de forma mais conjunta, a gente poderia ter uma programação para que pudesse entender melhor essas relações ou esses nexos, como está falando fácil, né? Então, quando a gente tenta colocar no modelo variação longitudinal, variação transversal, com esses parâmetros de qualidade de água, e quando vai para a ictiofauna, então a gente percebe que falta informações ou em sessões, ou falta informações em determinados períodos, e que ajudaria muito a esclarecer, a entender, a gente compreender como esse comportamento. Por exemplo, quando a Codevasf apresentou ali em 2017 aquele pico que dá na condutividade hidráulica, condutividade elétrica e em sólidos totais, eu lembro que eu tinha uma aluna fazendo coleta naquele mesmo período, foi 2017, que ocorreu uma chuva muito forte, inclusive parece que rompeu uma barragem ou alguma coisa similar lá no Rio Ipanema, que é mais ajusante de Propiá, mas o pico daquele período dali de chuvas, ele faz esse efeito ser momentâneo. Se a gente não fizer uma correlação com as vazões, que a CHESF tem todos esses dados, e com o período de chuva, às vezes fica sem a gente fazer uma boa reflexão sobre esse assunto. Então, é uma coisa para a gente pensar e aprimorar, já que temos tantas instituições trabalhando na área com qualidade de água. Era uma observação que eu gostaria de acrescentar. Ok. Essa reunião também dá suporte a que as pessoas conheçam quem está trabalhando, né, e possam incorporar no seu dia a dia de contato, né, que, por exemplo, a Codevasf mostrou dados muito interessantes que também deviam ser incorporados a vocês, né. Alguém mais gostaria de comentar?
Bom, então, na sequência, nós temos assuntos de natureza geral. O primeiro assunto de natureza geral é simplesmente reafirmar a data da próxima reunião, que acontecerá dia 2 de setembro, que é a primeira segunda-feira do mês de setembro. Então, 2 de setembro é a nossa reunião. A segunda é programar o que apresentar na parte 2 das nossas reuniões. Quer dizer, na parte 2 nós tínhamos combinado que seria um assunto de interesse. Então, aqui já temos, então, a continuidade da apresentação da CHESS, né, para um trecho mais ajusante, e tinha sido acertado algum momento que, se a Universidade da Bahia também pudesse apresentar, abriríamos espaço nessa reunião de 2 de setembro. Então, essas duas apresentações constarão, então, da nossa agenda de reuniões. Dito isso, pergunto, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento? Ô, Joaquim, é Tadeu. Então, a temática da próxima reunião é a mesma, né, da sequência desse trabalho. Vai qualquer proposição nova posteriormente. Isso, vai ser uma apresentação por parte da CHESS, continuidade do que está apresentando, né, descendo o rio, e também agora incorporando a universidade. E se vocês, Codevasf, quiserem fazer uma outra apresentação de algum outro assunto nessa perspectiva, você entra em contato conosco que nós podemos programar também, tá? Então essa é a ideia. Ok, legal. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Não. Bom, então eu acho que cumprimos nossa agenda hoje. Foi feita a apresentação da situação, que praticamente manteve os índices que já anteriormente afirmados com relação a previsões de defluência do reservatório, a níveis para 1º de dezembro, e vamos então partir agora para esse acompanhamento que está sendo feito mensal, ver se alguma coisa acontece de anormalidade, né? Então, eu queria agradecer a todos a presença e dar por encerrada essa nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos.